Ok, pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão aqui nessa live toda especial. Hoje é um dia muito, mas muito especial. Dia 14 de julho, nós estamos aqui nessa live de pré-lançamento do Aevon. E você é muito bem-vindo. Você que está aí acompanhando esse momento especial da Glow Life Nutrition no Brasil. Um momento histórico, um divisor de águas, um momento muito esperado por todos nós. Um momento que foi aguardado, que foi planejado, que foi sonhado. Um momento aonde nós estamos revelando, trazendo para o Brasil, para todos nós, essa grande maravilha chamada Aevon. E você é o nosso convidado, você é a pessoa mais importante aqui hoje para você estar recebendo essas primícias, essas primeiras informações a respeito dessa revolução do bem-estar chamado Aevo. Você, por mais que está aqui convidado por alguém, mas eu quero dizer que talvez você poderia estar em qualquer outro lugar, mas algo te trouxe aqui, porque realmente existe um propósito em tudo isso. E a Glow Life, ela nasceu, ela surgiu. A Glow Life, ela representa a transformação na nossa vida física, emocional e também profissional. Nós trabalhamos essas três vertentes como o nosso propósito de levar essa transformação, de compartilhar a transformação sobre a vida das pessoas. Talvez você está aqui pela primeira vez e você pode se perguntar o que significa Glow Life? Glow Life significa vida brilhante, a vida que leva à luz. O que você vai estar vendo hoje aqui? O que nós vamos estar compartilhando, conversando? O que nós vamos estar comunicando para você hoje? Primeiro, a realidade que nunca ninguém te contou. Por que viver mais não é viver bem? Olha só o que eu estou falando. Viver mais não é viver bem. Quando você pensa que alguém vive mais tempo, não é sinônimo de ter uma vida abundante, de ter uma vida plena, de ter uma vida saudável. Agora, o que isso tem a ver com você hoje? O que isso tem a ver com você e hoje? Segundo, nós vamos entender, contemplar, conhecer a fórmula completa do Aevo. O que tem dentro e por que esse sistema é algo tão revolucionário e por que essa formulação ela é tão especial e ela tem tecnologia de absorção que muda todo o jogo. Tudo aquilo que talvez nós já ouvimos, conhecemos e um dia pensamos a respeito de um produto de nutrição celular. E terceiro ponto, uma condição de antecipação, porque nós estamos aqui num pré-lançamento desse produto. E você vai ter como uma pessoa que está aqui hoje, pela sua presença, pela sua participação, você vai ter uma vantagem, você vai ter um privilégio, você vai ter um presente que nós vamos dar para você, que é uma oferta que só vai existir nesta live, dentro de uma janela de tempo, com algumas regras, com vários benefícios que foram preparadas especialmente para vocês que estão aqui hoje. Aqui está a embalagem do Aevo. Essa embalagem é a embalagem real. Essa embalagem é a embalagem de fato que você vai receber. O que você está vendo aqui agora é a embalagem, é o rótulo oficial final do Aevo. Vamos lá. Hoje, quando nós olhamos aí fora, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma expectativa de vida que vem crescendo nos últimos anos. O Brasil hoje ele é o sexto maior país com números de população sênior, de pessoas que estão vivendo acima dos 70 anos.
E a expectativa de vida, segundo o IBGE, hoje no Brasil é acima de 76 anos. Então, o brasileiro, ele tem uma média de vida que vai acima de 76 anos. Mas nós percebemos também, através de pesquisas, que existe uma divisão, uma separação em um dos momentos da nossa idade cronológica. E dentro dessas pesquisas dizem que a partir dos 61 anos, quase 62 anos, as pessoas começam a deixar de ter saúde. Elas vivem com saúde, na média, até 61 anos. A partir daí, elas começam a ter um tempo da vida que vai acima de 14 anos vivendo com um processo de debilidades, de mobilidade, de doenças, enfim, de tantas coisas que vão acontecendo. Isso é uma realidade tão presente, tão fácil de entender, que é só você olhar ao seu redor. Nós percebemos as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão à nossa volta, muitas pessoas até da nossa família, e nós percebemos que você vai ali vendo a realidade desses fatos. E desde 1940 que nós percebemos um crescimento em relação à expectativa de vida. De 1940 para cá, nós tivemos um crescimento da expectativa de vida em mais de 30 anos. Agora a pergunta é: não é se eu vou viver mais, mas a pergunta que não quer calar é: como eu vou viver? Como eu vou estar vivendo a minha vida acima dos 61 anos? Talvez você está aqui hoje, você ainda está não muito perto dos 60 anos, ainda falta um tempo. Talvez você já está próximo dos 60 anos, talvez você já passou dos 60 anos e você até vive essa realidade em relação a alguns sintomas na sua saúde. Mas o que de fato a gente está vendo é essa realidade. Então, a questão de muitas pessoas estarem ansiosas, até de certa forma um pouco depressivas, é porque elas perdem a motivação da vida, elas perdem a razão de viver, porque elas olham para suas deficiências, dificuldades, elas olham para suas debilidades e percebem que a falta de um estilo de vida saudável limita que elas possam viver mais e viver bem. Então elas estão praticamente sobrevivendo. Agora, o que envelhece hoje as pessoas? O que de fato você imagina, você pensa que é a causa do envelhecimento? Qual é a razão que nós envelhecemos? Talvez você pense que o envelhecimento é algo natural da vida, porque todos nascem, todos vão passando os anos crescendo e depois vão envelhecendo. Então é uma questão do tempo. Talvez você possa pensar que o envelhecimento está relacionado a uma questão genética, mas eu quero dizer para você nessa noite que nos últimos anos nós comprovamos através de pesquisa científica que o envelhecimento ele acontece dentro das nossas células a partir de 12 processos biológicos. 12 processos biológicos que estão integrados, que estão ligados de forma sistêmica dentro de todo o mecanismo celular, de toda a biologia do nosso corpo e que influenciam diretamente o envelhecimento. Por isso que as pessoas elas têm uma vida um pouco mais saudável até os 30 anos e a partir dos 30 anos elas começam já a ter sintomas. O grande problema não é
o envelhecimento. Mas o grande problema é o quanto que as pessoas estão tendo esses sintomas, quais são esses sintomas, e o pior de todos é que muitas vezes nós estamos relativizando esses sintomas. Então, quando você olha e você tem algo na sua vida presente, você percebe e você olha aquilo e fala assim: ah, mas todo mundo passa por isso. Ah, mas todo mundo tem esse problema. Como se fosse algo comum, algo normal. E nós não podemos acertar isso, porque o nosso corpo ele é perfeito, o nosso corpo ele foi criado para ser saudável, para ser pleno, para viver a plenitude. Então, quando nós entendemos que esses 12 eixos biológicos do envelhecimento, eles influenciam diretamente a nossa questão biológica celular, nós começamos a perceber como e por que nós temos alguns sintomas em relação à nossa saúde. E principalmente as consequências que esses sintomas, que todas essas questões têm influenciado nos resultados da nossa vida. Porque alguém que não tem saúde, alguém que tem alguma dificuldade, com certeza o potencial, a performance é menor. Com certeza, a própria dedicação, o próprio planejamento, a própria visão, a própria expectativa que algo aconteça de diferente, até mesmo de você ter uma vida que você possa fazer o que você quer, existe muitos que não conseguem. E olha que às vezes você pode até ter dinheiro. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde? Quantas pessoas que são fartas financeiramente, mas isso é o máximo que elas têm. E a falta de saúde impede que elas possam realizar sonhos, impede que elas possam realizar até ações tão simples que são impedidas. Por exemplo, brincar com uma criança, um filho, um neto, passear com o seu cachorro, fazer uma viagem. Aí você percebe que a família toda faz aquela programação e de repente você não consegue, você não pode, porque você tem uma limitação. E quantas vezes e quantas coisas que nós somos bloqueados, somos impedidos. E essas limitações físicas, elas acabam influenciando também no emocional. E hoje nós temos aí a neurociência trazendo várias comprovações das questões de doenças psicossomáticas, que elas surgem a partir de algo que é sinalizado no físico, mas se torna crônico a partir do emocional. Quantas pessoas que têm doenças você deve perceber, ou alguém aqui na sala deve até ter algo nesse sentido, que você sabe que de repente você passa por uma situação emocional, a sua imunidade cai, você tem ali a chamada diabetes emocional. A sua diabetes está controlada até que acontece algum problema e de repente descontrola tudo, descompensa tudo. E quantas outras situações que são como se fosse um interruptor que é ligado, né? Diante daquela circunstância emocional. E você fica refém de todas essas situações. E eu quero dizer para você que até mesmo a parte neurológica, a parte das emoções, estão ligadas também na questão física e também celular. Porque todo o nosso, a partir de toda essa nutrição celular, nós contribuímos de forma direta para que nós possamos ter um bom funcionamento do nosso cérebro, das nossas emoções, né? Então, não são fatores apenas, não são apenas esses fatores que influenciam. É lógico que outros fatores, né, podem influenciar essa parte emocional, mas também a questão da nutrição, ela tem a sua contribuição com toda certeza. Então, em 2013, nós tivemos uma primeira
uma primeira pesquisa científica, né? Alguns cientistas, eles desenvolveram uma pesquisa e eles chegaram a uma conclusão que existiam 9 eixos que trabalhavam o envelhecimento das células. E aí, em 2023, nós tivemos uma revisão desse trabalho científico e foi comprovado e foi agregado outros 3, e hoje são 12 eixos que estão totalmente ligados e um ao outro de forma sistêmica e que influenciam a questão do envelhecimento. Então, o que você está sabendo hoje, o que você está aprendendo hoje, ou talvez, não sei se de repente alguém já ouviu falar sobre isso, é algo totalmente inovador, porque a gente está falando de algo de 2023 para cá. E é algo que foi descoberto o porquê que as pessoas envelhecem e como. Então, quando nós trabalhamos essa questão celular, nós entendemos que dentro desse processo biológico, dentro das células, existem eixos individuais que agem de forma individual, mas que também estão interligados e que influenciam um ao outro. Então, por mais que esse eixo ele começa talvez de forma mais individualista, mas logo ele começa a se juntar um ao outro, porque traz influências e eles vão aumentando ali a sua influência dentro da saúde e dentro, principalmente, do envelhecimento celular, né? E uma vez que isso vai se influenciando, vai se tornando mais crônico e automaticamente os sintomas eles vão também evoluindo. Bom, talvez você sinta alguns sintomas na sua saúde já hoje. Você começa a perceber algumas ações, algumas impossibilidades, alguns desafios. E o envelhecimento, ele não acontece quando você chega aos 60, aos 70 anos, mas ele já começa a se mostrar já bem cedo. Quando você começa a perceber a falta de energia, que você não está rendendo da mesma maneira, que você cansa muito mais rápido do que antes, que o seu processo de recuperação, inclusive, ele é muito mais lento. E aí você percebe que todos os dias, quando você vai dormir, parece que é uma jogada na loteria. Você não sabe se você vai ter uma boa noite de sono. E quando você tem uma boa noite de sono, isso acontece uma vez ou outra, é como se você tivesse tido um presente, mas a grande maioria das vezes você dorme muito mal. E aí você tem um dia que você se levanta já cansado e não tem produtividade, não acontece e muitas coisas não são realizadas. E por que que eu falo isso para vocês? Porque hoje as pesquisas mostram de que cada 10 pessoas, pelo menos 6 a 7, têm problema com sono. Você percebe a questão de desconforto, de rigidez, a partir de uma inflamação que ela vai nascendo ali, talvez até pequena, mas ela começa a se instalar no seu corpo e essa inflamação, ela pode trazer uma debilidade e você fica mais sensível às doenças. Agora que nós estamos aí nesse período um pouco mais frio, quantas pessoas estão gripadas? Quantas pessoas têm a sua imunidade que está aí, talvez baixa? Você percebe que a sua mente não funciona do mesmo jeito. Você está conversando, falando alguma coisa, e de repente dá aquele branco, né? Você fala assim: o que que eu estava falando mesmo? E aí aquilo acontece algumas vezes, e vai passando o tempo, começa isso a acontecer mais vezes. E aí isso acaba sendo algo presente na sua vida. A memória escapa, você esquece as coisas, né? E de repente isso é perigoso, porque tem coisas que a gente precisa ter atenção, né? E por falta de atenção, por uma questão de uma névoa ali, de uma questão da memória, eu posso ter uma consequência muito grave. A questão também ligada, principalmente às mulheres, né?
que querem sempre estarem belas e olham para o cabelo, para a pele, para a unha, né? E elas começam a perceber os sinais. Elas começam a perceber os sinais e ali olhando no espelho, né? E tentando até de certa forma usar alguns paliativos, como uma maquiagem, né? Uma ajeitada, um corte de cabelo diferente, mas a idade vai chegando. E tudo isso é perceptível. Tudo isso é algo que você vai, independente da sua idade, vai percebendo cada vez mais. A sua imunidade, você percebe que você fica doente muito fácil e demora muito para voltar à sua saúde, né? É lógico que a imunidade, como nós falamos, ela tem uma ligação muito grande, não só com o processo de questões inflamatórias, mas também emocional, e também o tempo que você, de vida que você não tem, de fato, tendo um estilo de vida mais saudável. Então, a sua imunidade ela vai ficando cada vez mais debilitada. Então, esses sinais, eles estão totalmente associados ao envelhecimento. São processos multifatoriais, né? E aí, então, que nós percebemos que o Aevon, ele vai poder contribuir e dar um suporte para que você possa, de alguma forma, melhorar o seu estilo de vida. E a gente não está falando aqui de um tratamento nem de cura. Até porque nós temos toda uma linguagem de compliance e uma linguagem, uma abordagem ética. Mas o que nós vamos falar para você sempre é a verdade, a transparência e, acima de tudo, de fato, aquilo que nós podemos comprovar. E eu não tenho dúvida que talvez você ficou um pouco impactado, surpreso com essa grande novidade chamada Cronos Map. Diante dessa pesquisa científica dos 12 eixos, né, do envelhecimento celular, biológico, nós, com toda a parte de inteligência no departamento da Glow Life Labs, que é a parte de tecnologia, nós desenvolvemos um sistema inteligente, nós desenvolvemos um aplicativo que ele trabalha o diagnóstico de uma forma muito especial para chegar a verificar esses 12 eixos biológicos da saúde do nosso prospecto. E aí, você que está aqui como convidado, você que está aqui talvez hoje pela primeira vez, você passou por esse processo, que é um processo todo especial. E por isso que eu tenho certeza que algumas pessoas se impactaram, porque é algo realmente revelador. É algo realmente que traz para a gente ali algo assim surpreendente, o resultado. É algo que você talvez não estava enxergando totalmente, ou até você tinha o sintoma, mas você não queria aceitar aquilo, não estava vendo tão claramente, de repente, de uma forma tão rápida, né? Porque você responde ali algumas perguntas, você tem o diagnóstico na sua mão, um relatório que mostra os eixos que estão mais crônicos, né? E aí você tem até a sua idade biológica e a sua idade cronológica alinhadas. E o interessante é que algumas pessoas, dentro do processo do diagnóstico e de resultado, até a idade cronológica e biológica, elas estão muito parecidas. Mas quando vai ver os eixos, tem eixos que estão um pouco abaixo. E com toda certeza, nós temos aí os especialistas do Cronos Map que estão acompanhando vocês, e você percebeu que, de repente, quando você tem um ou dois, às vezes três eixos mais baixos, esses eixos eles começam a influenciar os outros. E aí você percebe sintomas que vão se duplicando, se multiplicando, né? E você mesmo se vê nesses sintomas do resultado que ele aparece. Então, gente, essa ferramenta, ela realmente é algo que é fantástica.
Ela é incrível porque ela desperta o interesse do prospecto, ela desperta o interesse da pessoa, porque todos nós queremos saber como que está a nossa saúde, ainda mais entendendo que ela foi desenvolvida baseada numa pesquisa científica do envelhecimento celular dos 12 eixos biológicos. Então, não é apenas um diagnóstico de determinado, determinado ponto da nossa saúde. Agora, eu quero deixar claro para vocês que todo esse diagnóstico é um diagnóstico inteligente, ele tem a sua, com certeza, o seu valor, tá? Mas ele não vai substituir um diagnóstico médico ou qualquer outro exame, né, que você possa fazer também a partir de um acompanhamento médico. Ok? Então, deixar claro isso para você, porque o que na verdade nós queremos é agregar algo e facilitar o processo com muita inteligência, para entregar para você informações que possam ser relevantes, verdadeiras e, de fato, venha ao encontro daquilo que você está procurando. Os seus eixos, né? No caso aí que você percebeu dentro do diagnóstico, você entendeu que eles não envelhecem sozinhos. Então, quando você percebe que alguns estão bons, outros não estão tão bons assim, existe ali um fator que de influência entre esses eixos. Quando você mostra ali 3 a 4 eixos mais acesos, mais relevantes, mais crônicos, você fala assim: ah, parece pouco, né? 3 diante de 12 é quase nada. Não, pelo contrário. Esses 3 a 4 eixos, eles vão influenciar diretamente os outros 8 que estão hoje melhores. Mas é só uma questão de tempo para que eles também possam ser influenciados, porque o trabalho que eles fazem dentro desse processo biológico é sistêmico. Eu não quero entrar nessa parte científica agora com vocês, detalhada, dessa parte técnica, mas eu estou falando para você entender que o que vai acontecendo é que a pessoa sempre ela tem uma tendência a estar trazendo outros sintomas, além daqueles que ela já tem na sua saúde. Isso é perceptível. Talvez isso você já passou, você viu pessoas à sua volta que já passou por isso. Então, nós temos que cuidar para que essa duplicação não venha acontecer, essa multiplicação não venha acontecer. E por isso que o próprio diagnóstico ele traz essa clareza para nós, porque você não pode deixar que esses 3 ou 4 hoje que estão mais baixos possam influenciar os outros e você pagar um preço por isso. Então, já que você já está tendo essa antecipação da informação, você pode ter um posicionamento e uma decisão a respeito disso. E eu quero falar para você que às vezes as pessoas elas buscam muitas alternativas para melhorar a sua saúde. Por quê? Porque as pessoas estão mais antenadas, elas estão buscando informação. Hoje, o Brasil, ele é muito relevante, ele é um país inteligente que tem buscado mudar o estilo de vida, buscar um estilo de vida mais saudável, e até por isso que nós somos o 6º país com a maior população sênior do mundo. Então, quando as pessoas estão buscando uma alternativa, essa alternativa ela é diversa. E alguns buscam em suplementos tradicionais como uma saída. E a grande maioria de suplementos que nós temos no mercado são suplementos que têm baixa concentração e baixa quantidade de nutrientes. E aí você vai comprar um suplemento baseado em preço e não em informação, e não relevante, né? Se você, por exemplo, já foi atendido por um terapeuta, já foi atendido por um médico, por uma pessoa naturalista, integralista, você percebe que a indicação, a sugestão que eles acabam trazendo muitas vezes é uma farmácia de manipulação. Por quê? Porque você tem uma dificuldade de encontrar um produto mais completo no mercado. O que nós temos hoje à disposição são alternativas
que talvez vai trabalhar diretamente só um eixo. E você precisa muito mais do que isso. Porque é como se você estivesse tentando apagar um fogo de um prédio enorme sozinho e com um balde de água. Então, o suplemento que ele não entrega aquilo que você precisa, e aqui eu não estou falando se ele é bom ou se ele é ruim, eu estou tentando trazer um conceito para você a respeito daquilo que nós temos hoje à disposição, mas diante daquilo que nós precisamos, é como é realmente isso. Você está apagando, tentando apagar um fogo de um prédio inteiro apenas com um balde de água sozinho. Você não vai resolver o problema, você não vai conseguir, desta maneira, conseguir chegar a algum lugar. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, diante daquilo que nós percebemos que tem no mercado, existe uma questão também de dificuldade de absorção, que aí entra a parte de tecnologias. Mesmo quando você vai numa farmácia de manipulação, nem todas elas estão preparadas ou com ativos ou matérias-primas que elas detêm tantas tecnologias que possam melhorar a absorção. Porque a grande maioria hoje dos ativos que não tem pelo menos algumas tecnologias por trás, eles acabam se perdendo no próprio processo digestivo. E quando cai no estômago, o próprio ácido do estômago, ele acaba trazendo ali uma oxidação dos ativos, e esses ativos eles não são absorvidos da mesma maneira pelo organismo ou não são absorvidos numa quantidade necessária para fazer alguma diferença na sua saúde. Então, o problema não é a falta do ativo, em sim um sistema de absorção. E toda essa informação é importante para você entender, independente daquilo que nós estamos mostrando, apresentando, mas é importante você saber disso. E até, por outro lado, hoje, eu acho muito válido, interessante e até inteligente que as pessoas estão buscando informação e hoje nós temos a inteligência artificial que pode facilitar esse processo. E quando você faz uma comparação na inteligência artificial, ela fala de verdade para você o que é e o que não é. Isso cada vez mais vai acontecer, o que a gente tem falado muito sobre o comércio agêntrico. As pessoas não vão comprar pelo Google, elas vão comprar pelos agentes de inteligência artificial que vão fazer a comparação necessária de ativos, de absorção, de matérias-primas, de tecnologia, para que você tenha custo-benefício. É o quanto você paga pelo que você tem. Porque não adianta você pagar algo por X e você não tem nada daquele X. É aí que entra a questão. Então, aqui, quando nós falamos sobre esses 12 eixos que estão acontecendo ao mesmo tempo no seu organismo, eles vão se alimentando mutuamente. E é por isso que apenas um multivitamínico genérico, ele não tem essa projeção para resolver esse problema. Agora, por isso que nós trabalhamos, pesquisamos, planejamos com profundidade para trazer esse produto que ele é revolucionário no Brasil. Você não encontra nada nem parecido, nada igual. Então, a resposta para aquilo que é sistêmico, a resposta também tem que ser sistêmica. Nós não podemos trazer algo que é mais do mesmo, mas nós temos que trazer algo que vai ao encontro desses 12 eixos de envelhecimento. E o Aevon, ele não é um mega pote para você tomar menos produto, ou não é algo que veio para ser mais um, mas ele é um sistema de mais de 50 bioativos integrados que foram escolhidos para trabalharem juntos. Nós não pegamos de forma aleatória, mas eles foram escolhidos de uma forma planejada, pesquisada com profundidade para que eles possam não só ter a sua função individual de cada 50 ativos, então você imagina que cada um desses 50 ativos ele tem um benefício individual, ele tem a sua função, ele entrega algo, mas quando ele se junta com outros ativos, esses 50 se multiplica. Isso que é
algo sistêmico. Então, aqui dentro da formulação do Aevon, nós temos a matemática que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 10. Por que 10? Porque quando você junta um ativo ideal com aquele outro ativo também ideal naquela junção, você está potencializando individualmente a função deles, mas também criando uma nova ação de resultado. Então, essa integralidade, ela vai favorecer os benefícios que nós precisamos. E tudo isso nós chamamos de sinergia, inteligência dentro da questão científica. Não são 50 ativos soltos, mas são 50 ativos totalmente inteligentes. Nós temos aqui uma cobertura sistêmica que vai trazer o suporte aos 12 eixos. Porque você não pode trabalhar apenas um ou outro para poder, de fato, alcançar o resultado que você merece. Mas quando você trabalha as 12 frentes, você está, de fato, trabalhando como se fossem milhares de pessoas apagando aquele fogo. Inclusive, até mesmo algo que ainda nem iniciou dentro do seu organismo, ele vai estar potencializando a sua saúde de maneira que você vai estar blindando, né? Porque aqui, quando a gente fala de epigenética, quando a gente fala de algo que está ligado à questão de células-tronco, quando a gente fala de transresveratrol, que tem comprovação científica, que ele trabalha dentro dos genes da sirtuína, do SIRT1, que é da longevidade, que foi comprovado, né? Nós temos aí David Sinclair, que é um cientista de Harvard, que ele traz desde 2012 trabalhos científicos, ele já escreveu livros falando sobre isso, sobre o transresveratrol. Você já deve ter ouvido falar que você tomar vinho, o vinho ele é favorável anti-envelhecimento. Isso mesmo. Por quê? Porque dentro do vinho nós temos o transresveratrol. Mas a quantidade é muito pequena, porque ele é um bioativo, imagina. Agora, só para você ter uma ideia, eu vou falar só sobre esse ativo aqui, porque para não alongar muito. Mas sabe quantos copos de vinho, taças de vinhos você teria que tomar para alcançar a mesma quantidade de transresveratrol que nós temos dentro de uma dose do Aevon? Você tem cerca de 660 taças de vinho para você alcançar 150 miligramas bioativas de transresveratrol, que é o que nós temos em uma dose do Aevo. Será que você conseguiria comer 15 quilos de uva para ter a mesma quantidade de transresveratrol em uma dose? Agora imagina isso ser um dos ativos dentro dessa formulação revolucionária. Talvez você está aqui hoje e você não consegue valorizar, não consegue ainda enxergar a dimensão, a grandeza daquilo que está na sua frente. Porque essa é a primeira live de milhares de pessoas pelo mundo que vão conhecer esse produto. E você é um privilegiado de estar conhecendo já a primeira informação, você está antecipando isso. Você está, de fato, de frente a algo que vai ser algo que vai mudar a história de muitas pessoas. E aqui nós temos uma dose calibrada, uma dose fisiológica, uma dose, algo preparado, ideal para o seu dia a dia. E para que você possa potencializar a sua saúde todos os dias e ter a vida que você merece. Dentro dessa bebida espetacular, fantástica, extraordinária, saborosa, né, você vai ter ali 300 gramas por embalagem, ou seja, são 10 gramas que você vai estar consumindo por dia dentro de 250 ml de água. Você vai diluir, né? E ali você vai consumir esses 50 bioativos, nutrindo diretamente as suas células com um sabor espetacular de uva. Porque o sabor de uva, ele já traz essa característica, né, de longevidade, de saúde, de viver mais, né? Inclusive, David Sinclair fala que comprova que quem suplementa, quem utiliza transresveratrol pode viver até 120 anos.
E é isso que nós estamos mostrando para o mercado brasileiro e principalmente para você hoje e para você que está assistindo esse vídeo. Dentro desse produto você tem um sistema, um santuário celular. Você tem pilares de renovação celular que vai estar acontecendo de forma simultânea. Você vai ter energia mitocondrial, porque nós temos aqui coenzima Q10, lipossomada, creatina, complexo B. Você vai ter uma proteção, uma blindagem celular na sua imunidade, porque nós temos astaxantina, o NAC, que é a N-acetilcisteína, que hoje a N-acetilcisteína, o NAC, ele está na moda, é algo que está muito falado pelos cientistas, pelos nutrólogos, pelos médicos. O ácido alfa-lipólico, nós temos também a renovação epigenética. Você vai estar trabalhando diretamente na sua epigenética através da vitamina C, lipossomada, butirato, o B9, que né, é o metilfolato, a B12 com a metilcobalamina, um processo de limpeza e regeneração celular, porque nós temos a quercetina, o transresveratrol, curcumina, né? Um ambiente que vai sendo trabalhado, ou seja, reconstruído. Não é só você melhorar aquilo que você perdeu, mas é você estar tendo um ambiente melhor que você nunca teve. Isso é um ambiente regenerativo, porque nós estamos falando aqui de colostro, de zinco, de própolis verde. O colostro ele tem mais de 200, de 200 trabalhos científicos publicados. Imagina isso. Por que que a mãe ela dá aquele primeiro leite para amamentar o seu filho, que tem aquele leite que tem o colostro? Porque ali você tem substâncias e nutrientes que ele vai fortalecer a saúde dele para a vida inteira. E aqui dentro do Aevan você tem de forma muito especial esse produto, esse ativo. Eu fico até emocionado porque com toda certeza, você também já perdeu pessoas na sua família importantes por causa de questões da saúde. Há 4 anos atrás, eu perdi meu pai para o câncer. Há 8 anos, eu perdi o meu irmão com 35 anos para um câncer. Perdi a minha avó para diabetes, que tinha menos de 70 anos, 60 e poucos anos. E por causa de todas essas circunstâncias, eu decidi que esse seria meu propósito, de buscar incansavelmente algo que pudesse transformar a vida das pessoas. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque esse produto ele traz algo que vai fazer sim a diferença na nossa vida. Nós temos aqui 5 tecnologias que cuidam da entrega. Quando nós falamos de absorção, quando nós falamos de fato algo que vai fazer a diferença, porque vai chegar na onde tem que chegar. Nós temos aqui a tecnologia liposomada, nós temos a Fitopur, que é a purificação dos compostos vegetais, nós temos um processo de padronização, que não é só você, por exemplo, nós temos aqui o açaí, mas o açaí que nós temos, ele é padronizado em compostos fenólicos. Ele tem uma padronização, assim como a cúrcuma tem a curcumina, como o resveratrol tem o transresveratrol. Então, isso é um processo de padronização onde você não tem só o ativo, você tem o bioativo. O bioativo é aquilo que está dentro. Então, por exemplo, quando você pega uma cúrcuma, para você ter a curcumina, você precisa de 30 quilos de cúrcuma para ter 1 quilo de curcumina. E o que nós trabalhamos é de fato, é o bioativo. É isso que nós estamos entregando para vocês. O processo de spray dry é o processo que você traz ali uma tecnologia. Você tem uma fruta que é transformada em pó sem perder os nutrientes. A nanotecnologia, que é a nanopartículas, porque quando você mistura com a água, ele potencializa o processo de absorção por causa das partículas que são reduzidas. Então, essas 5 tecnologias juntas, elas vão trazer proteção, purificação, padronização, preservação em relação ao seu consumo. E aqui você tem 12 potenciais benefícios que você não vai encontrar em nenhum outro produto, suplemento no Brasil. Eu garanto para você. E você pode depois pegar esse material e fazer a pesquisa que você quiser.
Você não vai encontrar em nenhum outro produto algo nem parecido do que nós temos aqui. Essa tela aqui, se você é um profissional da saúde que está vendo esse vídeo, está aqui nessa live, essa tela é a tela que você tem que tirar o print para fazer a comparação. Porque quando você olhar essa tela e você vê tantos benefícios científicos, que você vai olhar e vai falar, rapaz, como que esse produto pode custar só o que ele custa? Porque de fato aqui você tem uma relevância extraordinária. Você tem um site do Aevon, que é aevon.glowilife.com.br, aonde você vai ter ali diversas informações. Então você pode acessar agora aí do seu celular, você pode acessar depois e você vai ter ali várias informações importantes, tá? Para complementar aquilo que nós estamos falando aqui e para que você possa estar de fato bem tranquilo e bem seguro daquilo que nós estamos entregando, compartilhando com você. Agora, o que que o Aevon é e o que que o Aevon não é? Eu já estou terminando com você, já estou terminando aqui. Eu quero dizer que o Aevon ele não é um remédio, ele não é algo de cura e nem um tratamento de reversão, não é nada disso. Você não vai ouvir alguém falando que é para curar, ou que ele é um remédio, ou que ele é um para tratamento. Não, não é isso. Né? Nós trabalhamos com uma legislação e toda a regulamentação da Anvisa, e a nossa comunicação segue uma padronização de compliance jurídico que nós, de fato, sabemos o que nós entregamos. E sabemos o que nós temos que comunicar e como devemos comunicar. Ele não é um processo de emagrecimento ou rejuvenescimento, mas o que que ele é? Ele é um suplemento que tem 50 bioativos diferenciados da botânica, que vai ajudar a trazer esse suporte a esses 12 eixos que estão, de fato, envelhecendo, até por causa dessa comprovação científica, e ele vai contribuir para cuidar, para que você não tenha esses processos que estão acontecendo de fato dentro das suas células. E um copo por dia com base científica. Isso é o Aevo. O Aevo é um suplemento alimentar, não medicamento. Ele não vai tratar nem curar doenças, mas ele vai trazer resultados incríveis na sua saúde. Agora, os resultados eles vão diferenciar entre uma pessoa e outra. São resultados. Algumas pessoas podem ter quanto tempo que eu tenho resultado? Depende. Isso não tem um resultado, um tempo exato. Eu quero que você entenda o seguinte: não acredite mais, pesquise em cima daquilo que nós estamos mostrando. Comprove, não acredite, comprove aquilo que nós estamos mostrando.